és Pedro, aleluia. É como toda a igreja, e essa igreja alegre e feliz, que nós celebramos hoje a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, as colunas da nossa igreja. E hoje nós refletimos sobre esse evangelho do dia tão rico, tirado do capítulo 16 de São Mateus, nos seus versículos de 13 a 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 19. Aqui nós encontramos nessa perícope a cena de Jesus que pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus queria saber a opinião dos outros a respeito dele. Mais do que isso, Jesus queria saber a opinião dos seus a respeito de quem ele era. Então, os discípulos começam a dizer que a multidão dizia que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era um grande profeta, um grande homem. E aí entra o corte essencial no seguimento a Jesus. Jesus quer uma resposta individual de nós. E você? O que você diz que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Pergunta Jesus aos discípulos. E São Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. São Pedro responde de uma forma tão profunda a essa pergunta de Jesus. O povo de Israel esperava há muito tempo o Messias. Sabia que o Messias iria vir e aguardava, obviamente, a chegada do Messias. E Jesus é esse novo Messias, é o Messias enviado do Pai, que chegou, que veio, que desceu até nós. E São Pedro, não que já visse em Jesus a figura do Messias, mas São Pedro percebia que naquele homem existia algo diferente. Ele não era como os outros, ele era totalmente diferente. Por isso, exultando no Espírito, porque só no Espírito que nós podemos dizer quem é Jesus, São Pedro afirma: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E diante dessa confissão de fé, Jesus ali faz o chamado pessoal a São Pedro e dá a ele a autoridade de ser, no colégio apostólico, o cabeça, o garante da unidade. Aquele que queria apacentar o rebanho que não era dele, mas do próprio Cristo. E ser no mundo presença do próprio Cristo, ou seja, embaixador de Cristo. Pela autoridade que Jesus concedeu a ele de ligar e desligar. Meus amigos, nós temos aqui esse texto que é base para o ministério petrino e que faz parte da nossa doutrina, a doutrina católica. Nós que reconhecemos no sucessor de Pedro, o garante da unidade, aquele que nos ensina, aquele que nos conduz até o próprio Jesus. Por isso, nesse dia, nós também celebramos o dia do Papa. O Papa, como sabemos, é o sucessor direto do apóstolo Pedro. E desde Pedro passaram tantos e tantos homens que deram a sua vida pela igreja, deram seu sim à igreja. E hoje Pedro para nós se chama Francisco. O Papa Francisco assume na sua missão, assume a sua missão de ser o vigário de Cristo na terra, o sucessor de São Pedro, para confirmarmos na fé. O Papa, como gostava de dizer, todos os papas que antecederam a Francisco, ele é o servo dos servos de Deus. Ele não é um monarca absolutista, mas ele é o servo, o
primeiro servo dos servos de Deus. Papado é um serviço. Não é honraria, não é glória, mas é sim de fato um serviço que aquele homem escolhido dá a Deus. Que possamos hoje rezar pelo Santo Padre e a cada dia mais oferecer nossas orações a Ele, porque tem uma grande missão e com toda a missão nós precisamos ter os auxílios devidos, né? Ainda que Ele tenha o estado de graça, o auxílio da graça permanente, nós precisamos também ajudá-lo com as nossas orações. Então, rezemos pelo Santo Padre e peçamos a Deus que possamos ser firmes e sermos fiéis também a esse chamado que Deus nos faz, que fez a São Pedro, mas nos faz também a cada dia de nossas vidas. E que possamos celebrar com muita alegria hoje a festa de São Pedro e São Paulo, mas de modo especial a nossa comunidade, que tem como padroeiro São Pedro, celebrarmos o exemplo daquele que foi até o fim e deu a vida por Jesus e que não se sentiu confortável de morrer na cruz como o seu mestre, e num gesto de humildade desejou ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele dizia: não sou digno de morrer como meu mestre. Que possamos então, com esse exemplo, dar a nossa vida ao Senhor e receber dele graças que só Ele pode nos dar. Que Deus nos conduza, que Deus nos abençoe e que não só hoje, dia 29 de junho, mas em toda a nossa vida, nós possamos dizer sim ao Senhor com convicção e muito amor no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia.